Nossas saudações fraternas àqueles que acompanham nesse instante a Frente Interreligiosa por Justiça e Paz, Dom Paulo Evaristo Arnes, presente no terceiro ato internacional Direitos Já, Fórum pela Democracia de 2022, cuja proposta é enviar ao mundo mensagem sobre a importância de regimes democráticos e a necessidade de divulgação e preservação dos direitos humanos. Agradeço a presença de alguns membros da Frente Interreligiosa por Justiça e Paz, Dom Paulo Evaristo Arnes, aqui presente, e eu passo a palavra, nesse instante, para a sua manifestação ao Sheikh Muhammad Al-Bukai, imã da Mesquita Brasil, Sociedade Beneficente Muçulmana, SBM, de São Paulo, e diretor dos assuntos islâmicos da União Nacional das Entidades Islâmicas do Brasil, UNE. Seja bem-vindo, Sheikh. Muito obrigado, irmão Afonso. Eu quero saudar a todos com a nossa saudação islâmica. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz de Deus esteja com todos vocês. Eu quero agradecer muito essa oportunidade desse encontro maravilhoso que eu, junto com meus irmãos, todos aqui presentes, outros representantes de outras religiões, comunidades, que estamos todos aqui hoje renovando o nosso compromisso como religiões e como religiosos também, em nome das nossas comunidades, renovando esse nosso compromisso que sempre assumimos em relação aos direitos humanos. O ser humano, como sempre a gente fala, a criatura mais nobre que Deus criou. Por isso, nós temos sempre estar em vigília sobre os seus direitos, qualquer tipo de direito, e principalmente a sua liberdade. Então, estamos aqui hoje renovando esse compromisso e também para fazer muitas orações, né, principalmente para esse ano aqui no Brasil, que é um ano eleitoral. Nós queremos unir todas as nossas orações para que Deus ilumine o coração de todo o povo, todas as pessoas, para poder escolher aquilo que realmente é uma garantia, né, para o caminho da preservar os direitos humanos através do caminho da democracia. Então, acho que esses caminhos, esses avanços que nós hoje alcançamos durante muitas conquistas, muitas lutas, muito sacrifício. Hoje, nossa missão é preservar essas conquistas. Não podemos deixar, né, esse avanço tecnológico, esse avanço científico que estamos presenciando, testemunhando hoje, não ser acompanhado com outro avanço humano, que é mais importante e mais necessário. Acho que todos nós podemos, unidos, podemos ter esse papel, essa missão que eu acho que nossas religiões, nossos sagrados convocam a cada um de nós para preservar e proteger. Mais uma vez, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos e assalamu alaikum wa rahmatullah. Que a paz de Deus esteja com todos vocês. O microfone acho que está desligado, Afonso. Seu microfone. Peço desculpas aí. Agora sim. Sheikh Muhammad Al-Bukai, o nosso agradecimento pela sua participação
neste encontro memorável, e eu passo a palavra, nesse instante, ao monge Ryozan Sensei. O monge Ryozan Sensei é budista, professor, palestrante, representante do budismo no Fórum Interreligioso e de Cultura e de Paz do Estado de São Paulo. Seja bem-vindo, monge Ryozan. Vamos ligar o microfone, por favor. Boa tarde, saudações a todos. Muito obrigado pela oportunidade, de estar aqui e poder dizer algumas palavras nessa fase, tão importante, para o nosso país, nessas proximidades das eleições. Vamos lá. Eu gostaria de iniciar com uma mensagem de esperança, de que esse tempo sombrio está terminando. A eleição de outubro não é apenas para a presidência da República, é também para governadores, senadores, deputados federais e estaduais. Essa base democrática é a melhor forma de não ter que votar nem no horrível, nem no menos pior nas próximas eleições. Temos o direito de votar até pela ditadura, mas na ditadura, a perpetuação do poder simplesmente retira o nosso direito de voto democrático. Um projeto de perpetuação no poder não é democrático. Falta de debate, de diálogo, não é democrático. Ataque nervoso, chilique, não é democrático. Ter preconceitos e discriminações como racismo, machismo, desrespeito, etc., não é democracia. Não reconhecer os direitos humanos não é democracia. Intolerância não é democracia. Não podemos tolerar os intolerantes. Ficar atrelado a uma barganha sem ética de votos e que certamente vai exigir compensações posteriores às escondidas não é democracia. Governar para os próprios interesses ou de um grupo particularmente privilegiado não é democracia. O dinheiro público, que é desviado do benefício geral e gananciosamente vai para o próprio bolso, ou de familiares ou para interesses escusos, é roubo. Recomendar armamentos para fins pessoais, comportamento de hostilidade, violência, não é uma cultura de paz, não é democrático. Não respeitar o conhecimento científico e privilegiar o lucro financeiro em detrimento de vidas humanas não é democracia. Desrespeitar o meio ambiente e a natureza não é democracia. Barrar a educação e futuramente ter que criar planos para sustentar economicamente aos desempregados e a quem vive em miséria não é democracia. Populismo não é democracia. Não vote novamente em quem você já deu uma chance e decepcionou. Para terminar, eu gostaria de mostrar isto. Isso aqui. Um título eleitoral. Não é uma arma, e sim um instrumento de legítima defesa. Use exclusivamente de acordo com a sua consciência. Direitos já. Muito obrigado. Monge Ryozan Sensei, o nosso agradecimento pela sua participação. O senhor continua conosco. Eu chamo nesse instante, passo a palavra ao reverendo Jair Alves. O reverendo Jair Alves é membro da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, membro do Comitê Gestor do Fórum Interreligioso pela Paz e Liberdade de Crença do Estado de São Paulo. Ele é membro da Comissão de Justiça e Paz da Regional Sul 1 da CNBB. É coordenador do Setorial Interreligioso do Partido dos Trabalhadores
de São Paulo. Reverendo Jair Alves. Olá, alegria, muito obrigado pelo convite, irmão Afonso. Quero saudar a todos os irmãos. E eu gostaria de trazer aqui de início 3 versos da Bíblia, não é? Porque a Bíblia tem sido um livro importantíssimo, não é? Especialmente na minha tradição, como evangélico, não é? Para mim, significa a resposta de Deus para os problemas humanos. Então, eu vou mencionar aqui alguns versos da carta de São Tiago, não é? Que é uma epístola do Novo Testamento. No capítulo 5 de Tiago, do versículo 3 até o verso 5, diz assim: vosso ouro e vossa prata, todos estão oxidados. Ou enferrujados. Estou aqui na linguagem de hoje, não é? Numa tradução nova, diz assim: e a ferrugem deles testemunhará contra vós, e assim como o fogo vos devorará a carne, tendes acumulado bens demais nestes últimos tempos, e eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que vós desonestamente deixastes de pagar, está clamando por justiça, e tais clamores chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, satisfazendo todos os vossos desejos, e tendes comido até vos fartardes como em dias de festa. Esses são os versos bíblicos. Eu quero dizer que esta carta do Evangelho, direcionada às comunidades cristãs, aí há quase 2000 anos atrás, não é? Da época, ela guarda uma mensagem importante para os dias de hoje. Por quê? Porque é uma denúncia profética desse Tiago, que escreveu esse apóstolo, e não se dava por um acaso, porque havia muitos motivos. Os celeiros dos patrões, não é, dos donos das terras, estavam cheios, e os campos verdes, o rebanho era de perder de vista, não é? Mas os camponeses e os trabalhadores não tinham na sua mesa realmente o que comer. Então, eu acho que é importante pensar em 2 coisas: na fome e na pandemia, não é? Que nós estamos vivendo agora. E pensando nesta mensagem, a fome avança no Brasil. O Brasil é um dos celeiros mais importantes no planeta, é um país que tem muita produção de alimento. Entretanto, o Brasil tem recordes no agronegócio e aumento da fome ao mesmo tempo no Brasil, não é? A gente vem aqui vendo todos os dias o drama de brasileiros que não sabem quando vão comer de novo. Então, eu gostaria de pensar de que, neste momento, a pandemia surge nesse contexto de aumento da pobreza, de aumento da miséria, e traz ainda mais desamparo e sofrimento. Então, a fome avançando, 33 milhões e 100 mil pessoas sem ter o que comer diariamente. Eu li isso no jornal anteontem, não é? E quase o dobro do contingente em situação de fome que era estimado para 2020. Então, direitos já significa ter o que comer, não é? Ter o que comer. Eu encerro aqui agradecido por esta hora, não é? E pelo ato internacional, não é, que nós vamos ter agora sobre direitos já, democracia já, e, sobretudo, não é, que haja pão, e o pão nosso de cada dia seja de verdade garantido entre nós. Reverendo Jair Alves, o nosso agradecimento pela sua participação. Todos os companheiros que estão se manifestando aqui fazem parte da Frente Interreligiosa
por Justiça e Paz, Dom Paulo Evaristo Artes. A seguir, eu vou convidar o nosso irmão Leonel Samaia. Ele é diretor do Gabinete de Genebra para a Educação em Direitos Humanos no Brasil. Ele é membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Seja bem-vindo, Leonel, e muito obrigado pela sua participação. Vamos pedir para ligar o microfone, por favor. Estamos aguardando o nosso irmão Leonel Samaia, como eu disse, diretor do Gabinete de Genebra para Educação em Direitos Humanos no Brasil, membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Conseguem me ouvir agora? Perfeitamente. Obrigado. Então, eu queria, antes de tudo, então, estender um reconhecimento muito grande por essa iniciativa que vemos da criação dos direitos já e de sermos convidados como religiosos para participar nessa manifestação e engajamento. Porque, para nós, na religião, né, o ato religioso é profundamente íntimo e importante para a vida de todas as pessoas. Então, é esse sentido de realmente encontrarmos espaço para nos reunirmos, para conversarmos, para agirmos segundo os nossos princípios, nossas crenças, ou até a ausência de crença, mas é essa forma de expressão mais íntima nossa. Então, nosso agradecimento, e gostaríamos realmente de estender um reconhecimento pelo trabalho então dessas pessoas que estão desenvolvendo esse movimento, e gostaríamos de contribuir para isso. O que nós vamos sentindo é que a sociedade se manifesta estando muito esgotada, particularmente agora no pós-pandemia, e na capacidade que a sociedade teria de coordenar pessoas e recursos, arquitetando nortes e encantando a maioria na visão de um futuro melhor. Nós vemos, então, uma sociedade bastante desgastada. Entretanto, curiosamente, nós podemos ouvir sons promissores vindos das novas ciências e das novas tecnologias, nos mostrando novos paradigmas e colocando-nos em novos patamares, por exemplo, nas áreas médicas e das comunicações. Até agora, conforme nós aprendimos nos nossos estudos, o mundo era muito regido pelas leis de Newton, que levava a uma observação das coisas no seu dia a dia. Movimentos, massas, corpos, velocidades, né? Bolas, bicicletas e carros, viabilizando impulsos, movimentos e até construções e mensuração de controles. Mas na física recente, porém, a exemplo do princípio da incerteza de Heisenberg, um físico do século passado, nós somos levados à constatação da impossibilidade de se conhecer com exatidão a posição, a massa e o momento de uma partícula subatômica. Se pararmos para observar uma dessas dimensões, dessas partículas, buscando uma noção exata, nós perdemos a perspectiva dos outros componentes, porque é tudo numa velocidade muito grande. Daí esse princípio se chamar da incerteza. E hoje, nessas coisas, nós estamos cada vez mais imersos nessa realidade. Então, a dinâmica do universo quântico e da microbiologia permitem apenas a predição de possibilidades. Tem um biólogo, que eu estava lendo uma obra dele esses dias, nos estudos das células, ele vai observando, por exemplo, que a riqueza da independência e dos relacionamentos dos componentes microcelulares, que ele é tão intensa, então, essa vivência, essa interação entre os elementos microcelulares,
que ele chega a se questionar se não é a respiração das mitocôndrias em suas células que o levam para o parque, para uma caminhada matinal. Então, vejam realmente o nível de interação que vai existindo entre nós e a liberdade e a intensidade de vida na microbiologia, por exemplo. Quer dizer, ou seja, a correlação de inteligências entre os seres vivos, mesmo no universo microcelular, vai abrindo nossos olhos como os relacionamentos ocorrem em domínios mais universais e mais amplos mesmo. Trata-se de novas percepções, como esses elementos se relacionam, se protegem, colaboram e se sustentam. Esse cientista, biólogo, ele chega a propor de darmos um pouco mais de tempo para estudarmos esses fenômenos microcelulares antes de partirmos para medidas, mesmo governamentais, ou de empresas, ou de comunidades, a respeito das melhores formas de relacionamentos entre nações e grupos, na busca do interesse de cada um. Pois temos muito a aprender dentro desse universo que aparece, às vezes, como caótico. Nas tecnologias da informação mais atuais, por exemplo, nós vemos programas que nos permitem inúmeras simulações, abrindo campos para um universo novo de percepções, relacionamentos e previsões sobre um sistema particular ou vários em conjunto. Então, eu quero dizer com isso é que vai se encerrando, portanto, a ilusão do controle por meio da coerção, da centralização e de regras e hierarquias rígidas e controladoras, e como expectativa de se alcançar melhor desempenho e saúde mental entre os atores ou os participantes de um sistema. Por extensão, toda forma de governo centralizador, coercitivo e fundamentalmente instrumental precisa rever seus paradigmas, a custo de perder-se na busca de um futuro desejável. Até no lado da sociologia, o professor Guerreiro Ramos uma vez afirmou: no decurso dos últimos 300 anos, a racionalidade funcional tem escorado o esforço central das populações do Ocidente para dominar a natureza e aumentar a própria capacidade de produção. Ele reconhece, é certo que essa é uma grande realização, mas agora há indícios de que semelhante sucesso está a ponto de se transformar numa vitória de Pyrrho, ou seja, numa vitória enganosa. E entramos e mergulhamos nessas ameaças nas nossas relações sociais de hoje, por falta da percepção da vida mais íntima e simples que vive até no universo micro, e que é tão bem organizado, nos ajuda tanto e nos dá tanta sustentação. Por exemplo, as recentes tentativas de se defender uma economia laissez-faire, como se ela se sustentasse por si mesma, ao mesmo tempo em que busca promover um controle instrumental das consciências e instituições nos governos, vai revelando o fracasso das abordagens adotadas pela maioria, se não na totalidade dos governos atuais. Há uma ignorância quanto à sensibilidade e à virtude que existe nos seres humanos. E sempre foi assim com os inimigos de nossos espíritos, procurando ameaçar, dominar e oprimir, já que apenas assim eles conseguem governar. Nós devemos partir agora para uma concepção do ser humano e de seu relacionamento mais de acordo com essa visão de nossa natureza íntegra e substantiva, onde ele aparece como um parceiro na criação, o ser humano, cultivando um convívio sustentável com nossos semelhantes e com a nossa casa comum. Este terreno compartilhado, do qual eu falo, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde, já no seu primeiro artigo, defende que todos os seres nascem livres e iguais, em dignidade e direitos, e dotados de razão e consciência, devendo agir uns em relação aos outros com espírito de fraternidade. Ao se percorrer esse documento das Nações Unidas, nós cruzaremos com outros artigos que revelam dimensões fundamentais da constituição do ser humano e que deve ser tratado com bastante cuidado. E, no percorrer, poderemos ver a questão da
da vida, da justiça, da família, religião, saúde, economia, educação, trabalho, comunidade, culminando na arquitetura do pleno desenvolvimento pessoal de cada pessoa. Eu gostaria só de encerrar com uma reflexão de um rabino, falando uma vez numa universidade onde eu estudei, e ele declarou: o mundo não pode esperar que seus padrões sejam aceitos como os norteadores de nossas religiões. Antes, cabe a nós enriquecer as percepções do mundo com as nossas representações sagradas providenciadas por nossas religiões. Ou seja, estamos totalmente irmanados com esses colegas que trabalham nos direitos já, porque esse é o fundamento da vida religiosa, essa liberdade, e faz parte da natureza, da nossa identidade, e desejamos, então, toda boa continuação em seus esforços. Muito obrigado pela oportunidade e o tempo. Companheiro Leonel Samaia, o nosso muito obrigado. Eu passo a palavra nesse instante ao pastor Eliel Batista. O pastor Eliel Batista é membro da Frente Interreligiosa por Justiça e Paz, Dom Paulo Evaristo Ars, e do Centro Ecumênico de Serviços à Evangelização e Educação Popular de São Paulo, o CCP. Pastor Eliel, seja bem-vindo e muito grato pela sua participação. Eu que agradeço e considero importantíssimo esse terceiro ato internacional, né, Direito Já, porque todos nós nascemos livres e precisamos, sim, preservar esses direitos de todos os seres e todos os seres viventes, né? A minha contribuição é para chamar a atenção nesse momento sobre uma das principais funções da democracia, que é a proteção dos direitos humanos fundamentais, como as liberdades de expressão, de religião, a proteção legal, as oportunidades de participação na vida política, econômica e cultural da sociedade. Cada cidadão tem o direito expresso e o dever também de participar no sistema político que vai proteger os seus próprios direitos e a sua liberdade, mas sempre lembrando de todos, e não só o seu próprio. Uma pesquisa de 2020 afirmou que apenas 10% da população brasileira discorda da democracia. Porém, a grave crise social e sanitária que nós estamos vivendo, a volta da fome e do desemprego em índices exponenciais, o modo político e econômico adotado para lidar com a sociedade que está eliminando os excluídos, e a revelação espantosa que a pandemia de coronavírus descortinou para a gente, fica evidente que a população brasileira não está sendo colocada em pé de igualdade com negacionistas e defensores da ditadura militar que insistem em ocupar as ruas e demonstrar uma força que verdadeiramente não possui. É muito barulho, mas não é tanta força assim. A democracia, ela não deve ser entendida como uma forma perfeita ou que agrade por completo, mas ela é bastante convincente, que, sem dúvida nenhuma, é uma forma de governo que melhor atende aos direitos à vida e à liberdade de todo ser humano. As vantagens da democracia são maiores do que as suas desvantagens, e nós podemos afirmar que viver em um regime democrático, nesse caso um regime democrático de verdade, é extremamente importante para uma vida digna e plena de qualquer um de nós. Eu penso que as mais variadas formas de religião têm em suas mãos as condições necessárias para a gente ter uma sociedade mais justa, um Estado democrático de direito, mas, para isso, precisaria empreender um esforço para formar politicamente os seus fiéis. Todas as religiões querem o bem humano, mas nem todo ser humano quer o bem de todos. Então, cabe a nós usarmos o nosso privilégio de sermos seres políticos e nossa condição de fé, não para dominar, mas para transformar a nossa sociedade para o melhor. Há quem seja contra a política, mas isso a gente sabe que é impossível, porque a roupa que a gente escolhe, o modo e onde a gente corta o cabelo, a comida que a gente coloca no prato, como que a gente se comporta dentro de um condomínio, tudo é política.
Resta saber se nós queremos agir de modo que todos sejam respeitados ou de modo que o egoísmo prevaleça. Infelizmente, nós fomos doutrinados que democracia se resume a voto. Que se a pessoa votar, ela está sendo democrática. Isso é um engano, porque ser democrático é um princípio de vida a ser colocado em prática, que alcançarmos, né? Uma prática para a gente alcançar uma sociedade mais justa. E o voto é um pequeno item que nos dá a possibilidade de, usando a nossa razão, usando a nossa lógica, usando o bom senso, fazermos uma escolha de quem vai representar essa vontade comum. O ser humano, ele é dotado de orelhas para trás, né, que concede essa habilidade dos felinos, os olhos na fronte, que concede a vantagem, junto com os ouvidos, de se antecipar aos perigos, de ter o cérebro, né, com a capacidade de escolha. Mas, em vez de trabalharmos para sermos uma família, a família humana, que constrói um mundo melhor, nós temos usado essa capacidade, muitas vezes, para sermos piores que os animais. E o nosso desafio é esse: é necessário usarmos a nossa inteligência, a nossa capacidade de escolha, para escolhermos aquilo que faz do mundo um mundo habitável, faz da vida um prazer, uma alegria, porque, afinal, o que todos nós desejamos, no fim das contas, é termos uma vida bem vivida e sermos felizes, bem nutridos. Então, que a gente possa se unir num só propósito, num mundo mais justo e habitável, onde a gente não exclua as minorias, mas onde a gente abra espaço para que as portas estejam abertas e toda a voz seja ouvida. E principalmente da voz que, por séculos, tem gritado e temos tido ouvidos surdos como sociedade. Não sei se foi, mas atribui-se a Einstein, né, uma frase que é assim: o meu ideal político é a democracia para que todo homem seja respeitado como indivíduo e nenhum deles seja venerado. Acho muito interessante isso. E, na minha fé, há uma questão do fim dos tempos, né? O auge dos tempos é descrito com uma metáfora muito bonita, e é assim que eu quero encerrar a minha fala. Uma cidade com muros transparentes, portões direcionados para todos os lados do cosmos, continuamente abertos para todas as pessoas, uma mesa onde existem grandes, pequenos, homens, mulheres, crianças, todos os povos, línguas, etnias, todos celebrando a vida. E nessa cidade não tem trono, porque somos todos iguais. Muito obrigado, e que nós possamos fazer com que prevaleça a democracia e o direito de cada ser humano, na verdade, de poder viver, usar a sua liberdade, inclusive para se expressar, para crer e para escolher o futuro que deseja para o nosso planeta. Deus abençoe a todos. Pastor Eliel Batista, nossa gratidão pela sua participação. Eu passo a seguir a palavra a Admir Serrano. Admir Serrano é bacharel em psicologia, com mestrado em teologia, escritor, orador e membro da Kardecian Spiritist Society of Florida, a KSSF, de Deerfield Beach. Seja bem-vindo, Admir Serrano, representando o movimento espírita entre nós aqui nesse instante. Primeiramente, sinto-me muito honrado pelo convite de participar e ouvir esses belos comentários e pensamentos dos participantes. E nesse tema de suma importância, e que a gente vê até um desleixo muito grande por parte de políticos, que é a obediência ou respeito aos direitos humanos, de que todos nós, cidadãos, inclusive aqueles que regem um país, também como ser humano, têm o mesmo direito que todos, porque nós, o direito é de todos, nós fomos todos criados igual, com direitos iguais, mas parece que em certos pontos, certas sociedades,
aqueles que regem aquele país, que é o ser humano, parte da família humana, como todos nós somos, que eles têm uns direitos, ou eles são mais iguais do que os outros. E nessa posição de poder, eles acabam até exacerbando e abusando daquele poder e desrespeitando e não valorizando o direito de outros. E o que eu acho interessante, por exemplo, quando a gente vê a história da democracia, a gente vê que ela nasceu 500 anos antes de Cristo, por exemplo, por Clístenes, a gente vê em Péricles também, um guerreiro, um político, de 2.500 anos atrás, mentalidades já progressivas, mentalidades já atuais que descobrem, porque eles também tinham direito, queriam ter esse direito e via a necessidade de que todos tivessem esse direito. E fizeram instituições, no caso da democracia, para que todos participassem e usufruíssem desse direito do que o Criador nos deu. E aí, quando a gente avança 2.500 anos atrás, a gente vê ainda em muitos regimes mentalidades ou consciências retrógradas daqueles tempos de outrora, que ainda não vê isso. E a gente vê em partes do mundo, hoje em dia, sociedades cujos dirigentes eles têm as suas consciências na idade das trevas, porque existe uma diferença. A gente vê Nós estamos sem som, Admir, por favor. O som interrompeu. Ontem foi o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, falando na cúpula das Américas, ele trouxe esse ponto. Ele vê o crescente autoritarismo nas Américas, não só do Sul, a gente viu aqui também na sociedade americana, onde eu vivo, esse autoritarismo e essa fuga dos princípios democratas. E a gente precisa restaurar isso aí. A gente viu também, o ano passado, uma diminuição nas instituições democráticas do mundo e de sociedades que eram mais democratas, passando a ser democracias imperfeitas, como a gente tem. Então, nosso trabalho, esse trabalho que vocês propõem de democracia e direitos eu acho que eu gostaria de parabenizá-los, porque a ideia que vocês estão trazendo é de colocar essas democracias imperfeitas a um pouco mais perfeita, dando a seus cidadãos os direitos que eles têm, dirigentes e cidadãos, todos com as mesmas necessidades, que é da vida, da liberdade e do direito de ser feliz. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Admir Serrano, representando o movimento espírita norte-americano, nos representando nesse instante. Nós temos aí poucos minutos, eu vou pedir brevidade das manifestações, que nós temos uma limitação de 45 minutos, e eu vou chamar a seguir, com muita satisfação, a Ialorixá Adriana de Omolu, matriarca do Ilé Assé Omolu Ati Ossum. Pertence aos povos tradicionais de matriz africana e iorubá e faz parte da Frente Interreligiosa por Justiça e Paz, Dom Paulo Evaristo Artes. Seja bem-vinda, irmã Adriana. O microfone, por favor. Estão me ouvindo agora? Perfeitamente. Então tá. Então, Omolu Bucifuó, Omolu abençoe o senhor, Omolu Bucifum Bobô, Omolu abençoe a todos pelo dia de hoje, para nós, para os nossos povos, meu povo, que é o povo iorubá, né? É um dia de Orixá Funfum, Orixá do Branco, que é o Xalá, o Xalufã, o Xoguião, o Batalá, o Urumilá. São orixás do branco, orixás que trazem para nós a sabedoria, né, a proteção, né, Oxalá, através do seu alá, do seu pano branco, que nos coloca sobre ele, sobre nós e nos protege. Mas eu não posso deixar de falar de Exu. Exu é a palavra, é a comunicação,
é a sabedoria que me coloca aqui e que faz com que todos que estão presentes, e todas, porque tem a Bruna aqui, né? Ou melhor, eu vou usar no feminino, entendendo pessoas. Então, que todas as presentes, né, entendam o que eu tenho a dizer. Nós vivemos tempos extremamente duros, implacáveis no que diz respeito à perseguição a quem tem livre pensamento, a quem tem a consciência crítica e política para se colocar veementemente contra um governo fascista que tem a necropolítica como a sua tônica. E que necropolítica é essa? Do povo preto, periférico, dos povos tradicionais de matriz africana. É do lugar da indignação, é do lugar, em muitos momentos, do medo que assola, e nós temos o exemplo do Rio de Janeiro, com o Complexo de Israel, nós temos gladiadores do altar, traficantes de Cristo, as milícias, todas voltadas com o objetivo de exterminar o meu povo. E o que eu digo ao meu povo nós podemos não ter a noção de quantos somos, mas os nossos algozes sabem como somos. Então, eles nos matam pela violência física, pela violência moral, pela violência emocional. Eles expõem as nossas autoridades tradicionais. Quem são as nossas autoridades tradicionais? Babalorixás, Ialorixás, Donés, Dotés, Mametos, Tatetos, né? Madrinhas e padrinhos de Umbanda, entre outras tantas autoridades tradicionais. Eles entram em nossas casas, filmam o que fazem, com a total violência, fazendo com que quebremos, destruamos o nosso sagrado. Esse é o cenário que está posto para o meu povo. Além da fome, além da violação total de direitos, tiram os nossos espaços sagrados, ou eles tomam à força nossos espaços, invadem e tomam à força nossos espaços. Eles perseguem as mulheres, porque a maioria das casas invadidas, né, a maioria dos espaços maculados são de mulheres pretas que estão como autoridade tradicional. Isso nos diz muita coisa. Eu estou falando do povo preto, que se olharmos nesse cenário aqui, só tem eu como representação. Então, a invisibilidade começa em todos os espaços, até nos espaços de discussão da democracia. É muito difícil nos colocarmos num lugar como folclore. Nós não somos folclore, nós somos um povo que tem uma língua própria, e uma língua que nos conecta com o solo e a nossa ancestralidade, o nosso solo de origem, a nossa ancestralidade, que é africana e que é ameríndia. Nós falamos de um lugar que tem um alimento e nós vivemos uma insegurança alimentar, a fome aumenta. E a gente fala desse lugar da insegurança alimentar quando nos é negado, inclusive, o abate tradicional, dizendo que nós somos cruéis e somos demônios, sendo que a nossa tradição, né, que respeito muito essa entidade, essa divindade, mas ela não nos pertence. Aí nós temos o território que deixa de ser nosso com a invasão, inclusive, do Estado, que não nos reconhece como comunidade tradicional e enfia para nós todas as taxas possíveis e todas as multas possíveis para que desistamos de estar naqueles espaços e cedamos esses espaços para os não pretos. Eu estou falando de um lugar que tem nos mais velhos a referência. Nas mulheres, a liderança maior. Por quê? Porque me fala quem não nasceu do útero aqui. Me diga um que não nasceu do útero. E nós respeitamos o útero. Eu, mulher, sou útero. Eu sou útero biológico, eu sou útero coletivo. Porque o espaço sagrado do qual eu prezo, que é o espaço da minha comunidade, da minha família tradicional, que são meus filhos, minhas filhas, nasceram do meu útero coletivo. Tem minha família. Eu tenho avó, eu tenho tios, madrinhas, desculpa. Então, assim, esse lugar estão nos matando. E se nós não tivermos quem tem a voz, para além de nós, para fazer essa denúncia, fica muito difícil. Nós entramos com o PL no Congresso Nacional, PL 1279, PL Macota Valdina, para que o governo, a nação nos reconheça como povos tradicionais de matriz africana, na mesma medida que reconhece os povos originários, e olha o que estão fazendo com os povos originários, mesmo os reconhecendo,
como os povos ciganos, como os povos judeus, porque é o que somos. Mas não é possível falar de democracia quando o espaço das casas, das UTTs, Unidades Territoriais Tradicionais, os nossos quilombos ou ilhas de África são silenciados diariamente, seja com a violência midiática, seja com a violência física e todos os tipos de violência vividos. Nós vivemos o ciclo da violência que nós denunciamos para as mulheres enquanto povos tradicionais de matriz africana. E está doendo. Está doendo. Desculpa. Está doendo, sabe por quê? Porque machuca na carne, né? Sangra na carne, mas destrói a alma. Destrói nossos espíritos, destrói o Cã, que é o nosso coração, destrói o Ori, que é a minha cabeça espiritual, destrói o Ará, que é o meu corpo físico. Olha o tamanho da violência. E nós não temos espaço nem para discutir uma pauta política. Nós não temos. Então, eu gostaria de deixar isso como a minha indignação e dizer que temos como referência, como proposta, a forma como nos organizamos, como nos relacionamos, como uma porta de saída para esse modelo falido de sociedade. Muito obrigada. Muito obrigado, Yelorixá Adriana de Omolu. Eu passo a palavra nesse instante ao Frei Marcelo Tonhansky, que vai encerrar os nossos depoimentos, ele que é assessor da Comissão por Justiça e Paz da CNBB Sul 1, coordenador da Comissão por Justiça, Paz e Integridade dos Frades Capuchinhos do Brasil, dos Frades Capuchinhos do Brasil. Seja bem-vindo, Frei Marcelo. Obrigado, quero saudar a todos, todas, e dizer de início que direitos humanos caminha na mesma perspectiva que as nossas religiões, enquanto direitos humanos têm a perspectiva da vida plena, né? Uma perspectiva assim também presente nas religiões, vida digna, vida plena. Então, aqueles que pensam em direitos humanos é algo separado, ou um debate que está em outra esfera da religiosa, estão equivocados, né? Gostaria de trazer um pequeno trecho bíblico que acho que ajuda a gente também a evidenciar, iluminar um pouquinho esse término de conversa, enquanto nos diz, acho que traz uma mensagem bem interessante, que é o texto da Torre de Babel. É um texto conhecido, mas eu trago a interpretação de que essa torre, ela foi sendo construída querendo alcançar o céu, e nisso tem a prepotência, mas também tem a perspectiva da uniformidade, uma única língua, uma única forma de ser. E quando nós temos no texto bíblico a ação de Deus, que é dispersar, não é uma ação de castigo, ao contrário. É uma ação de bondade e uma ação de que, na verdade, o projeto de Deus para a humanidade não é um projeto de uniformidade, de centralização autoritária. Ao contrário, é um projeto que respeita as diferenças, né? Por isso que a ação de Deus dispersa aquela torre, favorecendo, levando as várias comunidades, as várias línguas, as várias culturas e formas de vida. Então, a diversidade é um dom, né? A diversidade é um dom, e então a diversidade das religiões, como estamos aqui, ou mesmo a diversidade de culturas, de opiniões, que é o que a democracia vem garantir, né? E também tendo os direitos humanos garantidos. Nesse sentido, queria dizer que os projetos autoritários muitas vezes querem usar das religiões, distorcem os textos sagrados, distorcem as formulações, né? Porque precisa explicar situações extremas, como a morte, né? A gente pode ver que onde a guerra se busca ter uma resposta religiosa. É assim na guerra da Ucrânia, é assim nas guerras da África, enfim. A religião usada, né, muitas vezes para justificar barbaridades. Não é essa a perspectiva das religiões, né? Não é essa a perspectiva, ao contrário. Mas regimes autoritários têm essa tendência, eles precisam de fundamentos mais profundos, que são as religiões, para poder se segurarem, tem uma base aí para se sustentar diante das barbaridades que fazem.
Assim, então, eu creio que essa nossa conversa nos conclama muito a perceber que as nossas religiões têm uma grande responsabilidade, né, como muito bem colocado aqui, na construção da paz e da justiça. Lembra ainda o versículo bíblico, né? Paz, fruto da justiça. Entender, então, que os conflitos fazem parte, não é negá-los. Como lidamos com eles? Como lidamos com os conflitos? Né? Que possamos lidar com eles em vista de uma sociedade mais justa, né? Em vista de dialogarmos, né? Por relações mais integradas, mais saudáveis, mais respeitosas, e que valorizem a todos os seres humanos e também possamos construir, assim, uma fraternidade de modo mais amplo nos dias de hoje. Frei Marcelo Toianski, o nosso muito obrigado, a nossa gratidão pela sua participação, a nossa gratidão a todos aqueles que se encontram aqui, e o nosso tempo se acabou, e em nome da Frente Interreligiosa por Justiça e Paz, Dom Paulo Evaristo Ares, nós agradecemos a oportunidade de participação no 3º ato internacional Direitos Já, Fórum pela Democracia de 2022. E inspirados em Dom Paulo, o Cardeal da Esperança, prosseguiremos de esperança em esperança na construção de um Brasil melhor para todo o Brasil. Muita paz.